Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como toda sexta-feira, estamos aqui com a Daniela Creche, correspondente do IB Israel. Tudo bem, Dani? Tudo indo. Para comentar sobre os principais assuntos da semana no país. Mas antes de entrar nos assuntos, eu quero te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, o seu comentário também, que é muito importante. Se possível, colaborar com o IB escaneando esse QR Code que está aqui na tela, só apontar a câmera do seu celular, que você vai estar ajudando a gente a dar continuidade a esse trabalho. E começando no primeiro assunto aqui do programa de hoje, falar um pouco sobre a situação dos reféns que voltaram, né? Vários reféns estão dando algumas entrevistas em Israel e no exterior, contando como que foram esses quase 2 meses que eles ficaram em cativeiro, né? É uma situação que é impossível imaginar, é muito triste, ainda alguns reféns ainda continuam em Gaza sem saber direito qual que é a situação deles, mas esses que retornaram estão dando entrevistas e contando o que aconteceu, né? Como que era essa situação, né, Dani? Pois é, né? A gente, quando os reféns começaram a voltar naquelas uma semana de pausa que teve, de cessar-fogo que teve, que foram libertados, acho que mais de 100, acho que algo em torno de 110 reféns, 86 israelenses e 20 e tantos estrangeiros. As pessoas ficaram um pouco assim, vamos deixar no tempo deles eles contarem o que aconteceu com eles lá. A maioria ficou entre 50 e 57 dias, né? Foi uma semana, né? No cativeiro, e aos pouquinhos começam a sair as entrevistas, as grandes entrevistas produzidas por programas, não entrevistas assim, tipo no rádio. Isso aconteceu praticamente rapidamente, né? Mas agora o que a gente está vendo são grandes produções, por exemplo, o 60 Minutes americano, o maior programa de documentários israelense chamado Uvda, quer dizer fato. Então, eu quero começar por esse programa do Uvda, né? Ou esse programa de documentários israelense. Ele é muito bom, ele é um dos mais bem vistos aqui em Israel, talvez o mais bem visto, né? De uma jornalista chamada Ilana Dayan, que é argentina, nasceu na Argentina, que agora, enfim, é uma das principais jornalistas aqui. E eles estão falando, claro, de guerra. Já teve um dos repórteres deles que foi embedded, né, que foi para dentro da faixa de Gaza junto com as tropas. Eles estão fazendo muita coisa, entrevistando muita gente importante para falar de tudo. E essa semana eles falaram com uma refém que voltou, chamada Merav Yaakov. E eu vou pedir para você botar o vídeo, que é eu filmando a televisão, mostrando, porque o programa é grande. Só uma parte que é um vídeo, antes de você botar, avisar que é um vídeo feito pelos próprios sequestradores, do momento que eles sequestravam a Merav Yaakov e o marido dela, o Yaya. O apelido dele é Yaya. Esse vídeo é original, é verdadeiro, não é ficção, filmado pelos próprios sequestradores. Então, põe aí. Dá para ver ela pedindo, pelo amor de Deus, para um dos sequestradores, admirava. Aqui ela está meio que contando o que aconteceu, né, no programa, e ela contando que teve um certo momento que então levantaram o marido, o Yaya, tá vendo aqui, e tem uma hora que mostra ele, o Yaya, sentado, e ele tentando mostrar que ele estava ferido na perna. E aí foi o momento em que eles foram separados, e ela foi sequestrada num carro para Gaza, e ele também. Ela não sabia, hoje ela sabe, porque ela voltou, né, ela voltou, e ele continua sequestrado em Gaza. Então, esse é o momento que pegam ele, levantam ele, pegam ela, aí fizeram uns desenhos também, e acho que pode parar. Então, a história dela é a Esse seguinte. vídeo foram os próprios terroristas do Hamas que filmaram, né, essas imagens. Eles não tinham a menor dúvida de que eles tinham que gravar tudo para mostrar a ação gloriosa e maravilhosa que eles fizeram, né? Que era matar 1.300 pessoas e sequestrar 240
naquele dia 7 de outubro, né? Então, a história dela é a seguinte, eu quero contar um pouco da história para a gente entender qual é o tipo de história que está saindo. Né? É claro que são várias histórias, cada história é bastante diferente. Eu acho que a gente tem uma ideia também de que os sequestrados eles não foram mandados para Gaza, sequestrados para Gaza, em grupos grandes. Né? Teve alguns grupos um pouco maiores, mas como naquele dia e antes, a orientação para os terroristas era de que se você sequestrasse, cada pessoa que você sequestrasse, você ganhava $10.000, né? Então era uma coisa meio pessoal de cada sequestrador levar para sua casa, ou para onde ele podia, ou para onde não sei o quê. Então, muitos sequestrados ficaram separados e sozinhos, alguns sozinhos totalmente, e alguns em grupos de 2, 3, né? E era uma coisa meio pessoal, era um projeto pessoal da família do sequestrador, do terrorista, tá? Quer dizer, então, eu acho que a gente começa a entender isso, que, na verdade, não era uma coisa do tipo, vamos levar todos os sequestrados para um lugar específico e vamos... Não, cada um levou para um lugar, né? Ou sei lá, no porão da casa, ou dentro, ou num quarto que, no caso da Merava, ela falou que parecia um quarto, tipo, um quarto de serviço da casa. E por isso que estão saindo essas histórias de pessoas contando histórias diferentes, dependendo de onde elas foram, porque elas não foram todas para o mesmo lugar, né? Então, o que ela conta foi o seguinte: ela morava, né, em Nir Oz, que é um dos kibbutzim que mais foram afetados, metade morreu ou foi sequestrado lá, né, dos moradores de Nir Oz, que fica a 2 quilômetros, na verdade, alguns metros da faixa de Gaza, mas ela foi levada para... provavelmente para Shadiaia ou para a cidade de Gaza, que ficava 2 quilômetros. Né? Ela conta como é que foi esse caminho desses 2 quilômetros. 2 quilômetros é nada de carro, né? 5 minutos. Né? Então, ela conta que ela estava jantando, no dia anterior, ela jantou um jantar sexta-feira de noite, de Shabat, ela, o marido, né, de segunda, o companheiro, né, que é o segundo marido dela, que os dois são separados e estão juntos, que é esse cara chamado Yaya, e eles estavam com os 2 filhos do Yaya, o Yagil e o Or. Eu acho que também estavam com uma filha dela. E aí, na sexta-feira, eles foram embora, e no sábado de manhã, às 6h30 da manhã, começou aquela barragem de foguetes durante minutos a fio, com o objetivo justamente de chocar as pessoas e deixar as pessoas sem saber o que estava acontecendo, que é exatamente o momento em que entraram algo em torno de 3.000 terroristas dentro de Israel. E um dos primeiros lugares que eles entraram foi Nir Oz, talvez o primeiro lugar que eles entraram. E ela conta que no momento em que ela saiu, que ela estava sendo levada, né? Ainda vou contar um pouco disso, mas ela conta que no momento que ela saiu do quarto, né, do bunker da casa dela, para ser colocada, jogada dentro de um carro para ser sequestrada, ela fala milhões de terroristas. Ela fala que tinha centenas de terroristas dentro do kibbutz. Ela inclusive falou que parecia formiga, andando de um lado para o outro. Ela nunca tinha visto uma coisa dessa, de centenas, ela falou milhões de terroristas, parecendo formigas, dentro de um kibbutz, que era um lugar, uma aldeia agrícola pacífica, pequena, né? Então, então começou o barulho, aí ela e o Yaya, né, o marido dela, foram para dentro do bunker, e aí o Yaya estava calmo ainda, né, achando, não, isso aí é coisa que acontece de vez em quando, tal, não sei o quê, e começaram os barulhos muito grandes de bombas, que eles pensaram que era o exército israelense. Inclusive, uma das coisas que ela mais pergunta, a Merab, contando essa história, é onde estava o exército? Onde estava o exército? Uma coisa que não só ela se perguntou para ela mesma, como os próprios terroristas perguntavam para ela: cadê o exército? Cadê o exército de vocês? Quer dizer, é uma das coisas assim que realmente Israel vai ter que entender o que aconteceu, porque não tinha ninguém lá para proteger essas pessoas. Né? E aí eles foram para o quarto protegido, para o bunker, e aí eles começaram a ouvir muito barulho de bombas em volta, ela começou a chorar, começou a se desesperar. E ele falou: entra no bunker, porque realmente a situação não é o que a gente estava pensando, é uma coisa muito pior. Eles entraram no bunker e aí eles ouviram uma explosão, que ela disse que ela ficou surda por alguns minutos.
muito grande na porta do bunker, né? Que eles estouraram a porta do bunker e eles entraram no bunker. Foi aí essa imagem que a gente viu no momento que eles entram no bunker. Quer dizer, um pouco depois, porque eles entram no bunker e ele tinha se ferido, ele se feriu, né? O Yahya. E aí ele fala para ela, finge que está morta. E aí ficaram os dois no chão fingindo que estão mortos. Só que aí teve essa explosão, os caras entraram. Eles ainda ficaram algum tempo com os terroristas dentro do bunker, eles fingindo que estavam mortos, até que os terroristas começaram a levantar eles. Ela fala que começaram a me levantar e falar para mim, morta? Tá morta? Não tá nada morta. Em árabe. Ela entende um pouco de árabe, ela entendeu o que ele estava falando. E não tá morta nada, não sei o que e tal. E aí foi exatamente essa hora que a gente viu, que eles filmando. E ela, né, ela pedindo pelo amor de Deus, e ela disse que ela falou para ele, por favor, please, por favor, eu tenho filhos. E ele falou, e o terrorista falou algo do tipo, fica com medo, alguma coisa assim, em árabe. E aí ela disse que ela ainda conseguiu ver o Yahya naquela cena que a gente viu que ele mostra o ferimento dele na perna. Conseguiu ainda ver ele mostrando o ferimento, falando, tô ferido. E foi o momento em que eles foram separados, então, levados separadamente para fora do bunker. Ela foi jogada num carro com uma outra mulher do kibbutz, que virou a mulher a única que ficou com ela durante os 53 dias, nesse local, que era uma casa, ela não faz a menor ideia de onde era, que era, na verdade, um quarto de serviço dentro de alguma casa. E ela conta que as 2 primeiras semanas ainda tinha comida e tinha água. E que tinha algumas pessoas que ficavam fazendo, os terroristas ficavam fazendo, guardando elas, né? E que elas tentavam demonstrar para eles que elas confiança neles e estavam tentando fazer algum tipo de jogo psicológico com eles, falando, que bom que vocês vieram, que bom que vocês trouxeram comida, obrigada, tentando conquistar a confiança deles. E depois de algum tempo deu certo, porque os guardas começaram a vir menos, né? Tipo, deixar elas mais soltas. Mas a Merav dizia, eles começaram a vir menos, mas a gente não tinha para onde ir. A tal da mulher que estava com ela, né? Eram 2 mulheres, essa Merav e uma outra, a tal da Ada. Tem 74 anos, estava ferida, para onde que elas vão? Elas não, então, não adianta nada ia ter guarda, não ter guarda, porque elas não iam para lugar nenhum mesmo. Só que depois de 3 semanas, que foi o momento em que Israel começou a entrar terrestre, né, na faixa de Gaza, e elas começaram a escutar as bombas do exército israelense tremendo a casa, né, elas morriam de medo das bombas, né, dos bombardeios de Israel, né, ela começou a não ter mais comida e água. Eles começaram a não trazer mais comida, não trazer mais água. A gente vê, por exemplo, uma imagem dessa Ada, quando ela foi libertada, que ela parecia um fiapo de pessoa, ela emagreceu, sei lá, 20 quilos em 60 dias. E a Merav também emagreceu para caramba, porque lá pela 3ª semana não tinha mais comida nem água. Ela conta de como que elas faziam as necessidades delas. Tipo, as necessidades eram uma em cima da outra, porque não tinha água para baixar na privada. Tinha uma privada muito mal feita lá, mas que não tinha mais água para baixar, que elas faziam, deixa para lá, né? E elas começaram a ficar com muito medo de serem abandonadas lá pelos próprios terroristas e um ataque do exército israelense destruiu o prédio onde elas estavam. E aí, em um certo momento, que foi um momento que começou a negociação para essa pausa de uma semana que teve, e que 110 sequestrados foram libertados, inclusive ela e a Ada foram sequestradas, né, depois de 53 dias. Um dia antes da libertação, ou alguns dias antes da libertação, abriu a porta do lugar onde elas estavam e entrou o filho do Yahya, um dos filhos do Yahya, que é o Yagil, de 12 anos, menino que até ficou famoso porque ele foi um dos que foi filmado pelo Hamas antes, com uma espécie de prova de vida, né, tal, um menino de 12 anos, traumatizadíssimo, e que um dia antes de ele ser libertado, esse Yagil, com o irmão, o Or, os 2 filhos do Yahya, foram libertados, né, porque o acordo de libertação falava primeiro crianças, né, e suas mães, então acho que eles foram uma das primeiras crianças a foram libertadas. Eles trouxeram o Yagil para esse lugar onde estava a Merav, que é tipo a madrasta dele, né?
e que eles se abraçaram, e ela fala que ele falou para ela, ele conversou com ela em árabe. Ele não sabia árabe, mas ele aprendeu em 53 dias a falar árabe, algumas frases, e contar para ela as coisas, e não sei o que, não sei o que. E ele estava traumatizadíssimo, calado, só ficava na cama, assim, tremendo. E aí, no dia seguinte, ele foi libertado. E aí, logo também, 1 ou 2 dias depois, ela também foi libertada. E ela encontrou a família dela, e né, os filhos dela, e encontrou os filhos do Yahya, mas o Yahya continua em Gaza e ela não sabe onde ele está. Ela só lembra que ele está com uma ferida super grave na perna, então ela não sabe se ele morreu, ela não sabe se mataram ele, porque ele já estava, né, com a ferida na perna, ela não sabe de nada que aconteceu com ele. E ela conta, alguns momentos em que ela conta esse relato, ela conta de noites que não tinha luz nenhuma, não tinha nada, e ela meio que deixa entender que em algumas noites ela ouvia passos no chão, perto da cama dela, e aí ela para de falar e fala, isso eu não vou contar mais. Então, dá a entender que alguma coisa fizeram fisicamente com ela. Porque ela fala, isso eu não vou contar. Então, quer dizer, aquelas ideias que a gente tem do que está acontecendo com mulheres, e essa Meirav não é uma mulher jovem, ela deve ter 60 anos, 60 e poucos anos. Tá? Mas isso ela não quis contar. E para mim, o que eu achei interessante no relato dela é que ela fala hoje como se ela estivesse conversando com você, tomando café normal. Me lembra um pouco a minha mãe, porque a minha mãe, que tem 81 anos agora, passou por muitos anos de câncer. Ela tem, até hoje, ela monitora um câncer que ela tem, um mieloma múltiplo, e ela passa por quimioterapia, ela passou por quimioterapia, ela passou por radioterapia, ela perdeu todo o cabelo, tá, não sei o quê. E aí, se você conversa com ela sobre isso, que foi um trauma para ela, continua sendo, ela acabou de passar por uma batelada de quimioterapia agora também, e ela conversa com você e parece que está tudo normal. Parece que ela está conversando com você sobre ontem eu fui na praia e não sei o quê. Mas você sabe que não está normal. Você sabe que ela passou por um trauma. Que na cabeça dela ela tem pesadelos e ela tem... Então, é a mesma coisa. Você vê essa Meirav contando, não parece filme de Hollywood que ela está contando assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Não, ela fala normalmente. Só que na vida real, não é filme de Hollywood. Ela fala normalmente, e aí o entrevistador pergunta, você teve pesadelos? O tempo todo pesadelos, tremendo o tempo todo. Eu gritava no meio da noite, porque a Ada dizia que eu ficava falando no meio da noite, gritando no meio da noite e tremendo no meio da noite. Quer dizer, mas ela está falando com você, parece que está tudo normal, mas não está tudo normal. Você sabe o que ela passou durante esses 53 dias, principalmente essa parte que ela não quis contar, né? Então, isso é um dos relatos que eu queria contar. O segundo relato que eu queria contar, para terminar esse item, a gente passar para o próximo item, é o relato que foi do 60 Minutes, no programa 60 Minutes da CBS americana, a Leslie Stahl, muito famosa e tal, e tudo, que fez um item com uma outra família, do kibbutz Be'eri, que é esse outro kibbutz que foi dizimado também no dia 7 de outubro, queimado, dizimado, metade das pessoas morreu ou foi sequestrado, continua sequestrado. Tá? E ela fala de uma família de 3, né, que é o Alon, a Yarden, que é a mulher dele, e a filha Geffen, de 3 anos. E eles nem moram em Be'eri, eles foram visitar os pais do Alon, a mãe do Alon, e eles tinham ido um jantar de Shabat, e dormiram na casa da mãe. No dia seguinte foi o ataque terrorista, mais ou menos parecido com a história da Meirav, os caras entraram no bunker tal, onde eles estavam, mataram a mãe do Alon na frente dele e pegaram o Alon, a Yarden e a Geffen e também jogaram dentro de um carro para levar para Gaza. Só que aí o que aconteceu foi que a sorte deles foi que no meio do caminho, assim, eles tinham andado assim, uns 500 metros, e teve um barulho que os terroristas acharam que era um tanque israelense, e era um tanque israelense. Eles ficaram com medo do tanque israelense e eles saíram do carro para se esconder em um arbusto, algum lugar, e deixaram o carro com o Alon, a Yarden e a Geffen andando do carro. E o Alon, a Yarden, né, com a menina de 3 anos, a Geffen, saíram e vamos correr para voltar para Israel. Só que a Yarden, a Geffen tem 3 anos e ela pesa 12 quilos. E a Yarden falou, eu não tenho como correr com uma menina de 12 quilos na minha mão. E aí ela entregou a filha para o marido, né, para o Alon, e falou, a Geffen, essa minha filha, vai ter chance
se ela for com você. E a Dan, ela falou, eu não sei correr direito, eu não sou uma boa corredora, eles vão me pegar de novo. E aí entregou a filha para o marido, e foi o que aconteceu. Os sequestradores voltaram, pegaram ela, sequestraram ela, e o Alon viu tudo, viu a mulher sendo sequestrada, mas falou, ele conta, eu pensei, eu vou lá ajudar ela, eu vou ser morto e a minha filha de 3 anos vai ser morta também. Nesse momento, a minha missão é salvar a minha filha. Ele conseguiu encontrar uma espécie de vala, que é tudo areia lá, né? Tudo meio arenoso, ele conseguiu encontrar uma espécie de entradinha na terra e ele se escondeu com a menina, vendo a mulher sendo sequestrada, conseguiu se esconder com a menina por 9 horas. Menina de 3 anos, 9 horas sem comida, sem bebida, escondido embaixo da terra, numa espécie de um buraquinho no meio da areia. Tá? E ele conta que ele ficou lá 9 horas com a menina de 3 anos e que a menina não chorou. Imagina o trauma da menina. Ela não chorou, ela não pediu comida, ela não pediu nada. E uma vez só ela falou, que pena, papai, que a gente não trouxe água. Foi a única coisa que ela falou. E aí só de noite, 8 horas da noite, é que veio o exército e resgatou eles. Tá? Então, essas são algumas das histórias. E a Yarden foi uma das mulheres que foi libertada também. Ela também é entrevistada. Tá? Então, essas são algumas das histórias que começam a sair, mas tem muitas outras. Tem histórias de meninas com medo de serem violadas. Acho que foram talvez mais sistematicamente violadas e não voltaram. A gente sabe que tem 20 mulheres que não foram devolvidas, né? Que provavelmente são as mulheres que eles, enfim, mais jovens, né? Então, essas são as histórias que estão saindo dos reféns e cada vez mais a voz dos entes, né, queridos e das famílias e dos apoiadores, obviamente, do país todo, né? São agora, nesse momento, 128 reféns que estão lá, eram 129 até hoje, e acabou de ser noticiado um que morreu, que, na verdade, continua lá, mas como cadáver, né? Não como pessoa viva. E a gente vai, obviamente, saber muito mais desse assunto, entender muito mais do que aconteceu, enfim, enquanto, né, com o passar do tempo. É a ponta do iceberg, né, Dani, dessa barbaridade aí, esses relatos, as múltiplas violações de direitos humanos e pensar que, no caso das crianças aí, como você relata, que o trauma vai ficar para o resto da vida, né? Então, é muito triste. A gente espera e torce para que esses 128, era 129, como você falou, né? E um senhor do Kibbutz Nir Oz, né? Dado como morto, e que esses 128 a gente ainda tem esperança, inclusive um brasileiro, né, Michel Nisenbaum, enfim, a família Bibas também, que tem relação com o Brasil, que inclusive tiveram aqui recentemente. A gente torce aí para que possa voltar para casa com vida, né? E entrando no segundo assunto, que ainda fala sobre a guerra e sobre tudo que está acontecendo, é um pouco da atualização, né? Tem diversos assuntos relacionados à guerra aqui que eu acho que a gente pode trazer. Nesse momento, tem um impasse, né, nas negociações de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Tem uns ataques no norte também, só hoje os amigos do Israel de fato noticiaram que a milícia xiita libanesa financiada pelo Irã, o Hezbollah, disparou mais de 20 foguetes contra Israel. Você tem áreas no norte que estão inteiramente desocupadas. E os túneis do Hamas que estão sendo encontrados, né, Dani? Cada vez mais aí imagens estão sendo divulgadas pela imprensa israelense, imprensa internacional, sobre os túneis do Hamas, que são estruturas assim cinematográficas, dá para dizer, né? A gente pode começar, então, por isso, porque um vídeo foi divulgado, esse foi um vídeo feito pelo próprio Hamas, não é um vídeo feito pela imprensa internacional. Eles encontraram esse arquivo de vídeo filmado pelo próprio Hamas. Coloca aí, para mostrar o tamanho dos túneis do Hamas, que não é coisinha pequenininha, túnelzinho para fugir da prisão de Shawshank Redemption. Não, isso aí é um túnel filmado pelos próprios pessoal do Hamas, onde pode passar carro dentro. Isso é um dos túneis do Hamas. Imagina quanto dinheiro de concreto
Olha né, o quanto trabalho para você fazer túneis embaixo. Quer dizer, quando se fala que toda a faixa de Gaza, que é super pequena, né, um lugar muito pequeno, embaixo tem uma reia, uma teia de aranha de túneis, 10 quilômetros de túneis, 100 quilômetros de túneis, já nem lembro o número. É esse tipo de túnel que você tem embaixo, em cima disso aí, é a cidade de Gaza, normal, entendeu? Quer dizer, isso aí são. Eles passaram, o Hamas passou os últimos 16 anos. Esse foi o grande legado do Hamas. Construir uma cidade subterrânea embaixo da faixa de Gaza para atacar Israel. E, novamente, não é um lugar embaixo da terra que os civis palestinos podem entrar porque quando tem bombardeio israelense. Não é uma coisa bunker, como Israel tem, né? Os bunkers dentro de casa, os quartos protegidos, tal, não sei o quê. Não. Esses lugares são para os terroristas do Hamas fazerem suas atividades terroristas. Contrabando de armas, treinamento. A ideia é chegar justamente em Israel e sair já dentro de Israel, né? E sequestrar soldados, sequestrar civis. Quer dizer, não é, esses túneis não é para proteger os cidadãos de Gaza, de Israel, que, né, se é que eles acham que Israel tem proativamente vontade de ficar atacando o Gaza. Não, esses túneis, o tamanho, esses túneis aí são para as atividades terroristas do Hamas, não é para civil. Já perguntaram, né, para o líder do Hamas, por que vocês. Esses túneis são para proteção, por que tem morrendo tanta gente em Gaza? Que eles não entram nos túneis se tem os bombardeios israelenses. Não, porque os túneis não é para eles. Os túneis são para nós do Hamas. Tá? Então é isso. Esses são os túneis, que pode parar agora. Eu já entrei em 2 desses túneis em 2014, depois da Operação Israelense em 2014. Eu fui convidada como jornalista para ver 2 túneis, que eram um pouco menores, né? Dava uma pessoa e um pouquinho mais. Esse primeiro túnel que mostrou do carro passando é chocante. É chocante, inclusive, para os próprios israelenses. Tá? E é por isso que Israel, hoje, acho que foi ontem, explodiu uma praça inteira no centro da cidade de Gaza, chamada Praça Palestina, no meio da faixa de Gaza, onde ficava embaixo o quartel-general em Túnez do líder do Hamas, o Yahya Sinwar, e o Mohammad Def, que é outro líder das brigadas Al-Quds, né, das brigadas das unidades de elite, digamos assim, do Hamas. E eles explodiram, né, aquilo lá, e a terra caiu. Por quê? Porque embaixo é vago, é túnel. É oco, né? Não tem uma oco. estrutura ali, não tem viga, Exatamente. concreto ali. Toda a faixa de Gaza é oca embaixo, porque eles passaram os últimos 16 anos. Essa foi a grande coisa que eles fizeram com todo o dinheiro de ajuda internacional, dinheiro europeu, dinheiro dos americanos. Todos os grandes construções que eles fizeram foi isso. Foi construir uma infraestrutura terrorista em vez de desenvolver Gaza. Né? E aí hoje a gente vê a tragédia dos moradores de Gaza, a fome e tal, e tudo, porque todo o dinheiro nem chegou nada para eles. Tudo foi para construir esses túneis. Agora, falando mais da situação, existe um impasse nesse momento para uma nova tentativa de cessar fogo para troca de reféns. Quer dizer, quando digo troca é muito mal dito, porque do lado israelense são sequestrados reféns, do lado palestino são presos, julgados e condenados por terrorismo, né? Essa é a troca. A ideia é, pelo menos, trocar mais 40 de pessoas idosas e mulheres, essas mulheres que ainda estão lá. Tem 2 crianças que são os Bibas, né? O Ariel e o Kfir Bibas, que a gente não sabe se estão vivos ou mortos. E trocando por idosos também, presos idosos palestinos. Só que o Hamas está dividido, muito dividido. Por um lado, você tem o líder do Burô, né, o líder da parte política do Hamas, o Ismail Haniyeh, que inclusive está no Cairo tentando negociar isso, que é a favor de uma pausa de 2 semanas e a troca desses reféns por presos. E do outro lado, você tem o Yahya Sinwar, Yahya Sinwar,
que é o líder do Hamas, o líder mais de armas mesmo, não é político, não é diplomático do Hamas, ele é o líder mesmo militar do Hamas, que é um cara que todo mundo sabe que ele é cruel e durão e ao que parece não quer morrer como mártir, né? Ele quer se livrar, né? Ele não quer morrer. Só que ele falou que ele não, que ele só vai negociar devolução de reféns israelenses quando acabar a guerra. Quer dizer, na verdade, o que ele quer, em troca da negociação, é o fim da guerra. Ele quer que Israel pare de atacar. Que Israel saia e saia todo mundo lá de Gaza e o Hamas continue no poder. Né? Esse é o objetivo dele. O objetivo dele, nesse momento, é salvar o Hamas, que o Hamas continue sendo o líder lá de Gaza, e aí ele devolve os reféns. Tá? E aí Israel já falou de jeito nenhum, a gente não vai terminar a guerra quando você quer, nas suas condições para devolver refém, e você continua. Não, o nosso objetivo é que não tenha mais Hamas em Gaza depois. Né? Então, você quer que a gente saia? Então tá, você vai para o exílio, todos os líderes do Hamas saem de Gaza. Não, isso ele não quer. Hamas não tem mais em Gaza, não, isso ele não quer. Então, o próprio Hamas está dividido. Se um lado, a parte que não está em Gaza quer um cessar-fogo, a parte que está em Gaza, que é o Yahya Sinwar, Mohammed Deif, né, são os líderes do Hamas em Gaza, dizem não, a gente quer continuar com isso, a gente só devolve os reféns quando terminar a guerra. Então, por enquanto, está esse impasse nas negociações desse cessar-fogo. Na questão do norte, como você falou, realmente agora você tem muito mais ataques contra Israel do norte do que do sul. Do sul, por causa da incursão militar israelense, tem pouquíssimos ataques agora contra Israel. Continua tendo, principalmente em torno de Gaza, cidades mais próximas, continuam todo dia tendo bombinha e tal. E em Tel Aviv teve ontem, por exemplo, em todo o centro de Israel, chegou até Herzliya, que Farsaba, teve 30 que eles lançaram, de médio e longo alcance. Então, continua tendo ataque de Gaza também. Mas está tendo mais ataques do norte, não só o Hezbollah, como grupos do Hamas que estão no Líbano e na Síria. Você tem grupos do Hamas, que não é nem o Hezbollah, é o próprio Hamas que conseguiu fazer um quartel-general qualquer no sul do Líbano e na Síria, e também estão atacando. E você falou de pessoas deslocadas. Israel evacuou seus cidadãos de 7 quilômetros, acho que não, mais, enfim, de muitos quilômetros na fronteira com a faixa de Gaza e de muitos quilômetros na fronteira com o norte. Então, você tem hoje algo em torno de 250 mil pessoas refugiadas em Israel. Esse é o número oficial, é mais do que isso, mas o número oficial é 250 mil pessoas que não estão em suas casas nesse momento porque podem cair uma bomba em cima delas se elas voltarem para lá. Tá? Então, a situação com o Hezbollah está ficando séria, apesar de que eu estava lendo hoje que o governo libanês está tentando evitar uma guerra com Israel, que o Hezbollah está comprando essa guerra, né? E está negociando com a ONU de realmente honrar a buffer zone, né? Honrar essa faixa de terra que deveria ser desmilitarizada desde 2006. Teve uma resolução na ONU, resolução 1701 de 2006, quando terminou a última guerra que teve Israel com o Líbano, que dizia que uma faixa específica até o rio Litani não tinha que ter ninguém militarizado lá. E claro que não, que hoje em dia a gente vê o Hezbollah está lá direto, na fronteira, em cima da cerca da fronteira com Israel. Quer dizer, não está desmilitarizado. Então, o governo libanês, eu acho que está tentando fazer alguma coisa, né? Porque imagina o que vai acontecer. Sabe, vai que tem uma guerra e Israel pode atacar o Líbano assim como está atacando Gaza. É muita gente morrendo, muita destruição por causa dos terroristas que estão no sul do Líbano que vão comprar guerra com Israel, assim como o Hamas comprou guerra em Gaza. Então, esse é um momento... E o Hezbollah tem um poder bélico muito maior, né, Dani, do que o Hamas, né? O Hezbollah, o Hamas é fichinha perto do Hamas, do Hezbollah. O Hezbollah tem mísseis, não é nem foguetes, tem mísseis guiados que podem chegar a Tel Aviv também, mas muito maiores, que não vão ser interceptados pelo Domo de Ferro. São mísseis grandes. Tá? Quer dizer, então, você tem aí um poder de fogo muito maior
um arsenal muito maior, porque Israel fica o tempo todo tentando evitar que os comboios venham do Irã através da Síria, né? Durante toda a guerra civil da Síria, que virou uma terra de ninguém, a quantidade de comboios de armas que passaram do Irã para o Hezbollah através da Síria foram enormes. Israel tentou o tempo todo interceptar esses comboios e atacar esses comboios. A gente escutava, volta e meia, e muitas vezes, inclusive recentemente, de comboios com armas que Israel ataca na Síria, né? Só que não é o suficiente. Então, a quantidade de armas que os Hezbollah têm, não só do Irã, Coreia do Norte, China, eles têm armamento, Rússia, eles têm armamento de vários lugares do mundo, e se eles quiserem entrar com uma guerra com Israel, vai ser uma guerra em outra escala. A gente já está achando ruim, faixa de Gaza é outra escala, porque vai ser uma quantidade de danos, digamos assim, não quero colocar muito medo nas pessoas, mas de danos, tanto dentro de Israel, tanto em Israel quanto no Líbano, quer dizer, tanto no Líbano quanto em Israel, vai ser muito maior do que a gente viu hoje. A gente espera que isso não aconteça, né, Dani? Que a paz aí nessa região, apesar das perspectivas não indicarem muito para isso, mas, como você falou, uma guerra com Hezbollah nesse momento, ainda mais com o exército de Israel estando mais localizado e mais focado lá em Gaza e no sul, ainda tem a questão dos mísseis que vêm do Iêmen, né, lá dos radicais dos Houthis, então é um momento muito complicado para Israel, está praticamente ali, tem um apoio dos Estados Unidos, mas está praticamente isolado ali no Oriente Médio e, enfim, a gente segue acompanhando aqui e que a situação aí possa caminhar para algo mais tranquilo, mais rápido possível. E falando um pouco aqui, entrando no último assunto agora, que é a situação política em Israel. Saiu uma pesquisa do Canal 12, a mais recente pesquisa, do dia 18 de dezembro, que mostra que o Likud, que é o partido do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, só iria conseguir 18 cadeiras no parlamento. Hoje ele tem 32 cadeiras, né, o Likud, e o grande vencedor nesse cenário que a pesquisa mostra seria Benny Gantz, do Partido Campo Nacional, com 37 cadeiras. Hoje, o partido tem 12. A oposição teria 71 das 120 cadeiras do parlamento. A situação é só... E a oposição, o governo, só 44. Gantz vence Netanyahu também pessoalmente, 45-27. O que você tem aí, Dani, a dizer dessa pesquisa que saiu? Porque assim, a gente está falando de guerra, mas obviamente a política não para, né? Principalmente recentemente que a política voltou nos bastidores da guerra, voltou com muita força. Então, essa pesquisa, ela mostra, a gente está vendo a pesquisa aqui, ela mostra que, somando os dois partidos de centro, que são o National Unity, tá vendo? A gente chama de Campo Nacional em português, e o terceiro que está aparecendo, que é o Yesh Atid, a futuro, você vê que hoje que eles têm 37 mais 15, 40 e 50 e... Eu não sei fazer conta. 37 mais 15 é 47, 53, 52. Só eles têm 52, quer dizer, só eles... O parlamento tem 120 cadeiras. Então, só esses dois partidos de centro têm quase metade. Quer dizer, você vê que os israelenses querem centro. Eles querem o centro. Praticamente metade dos israelenses querem o centro. Eles não querem radicais, nem de direita, nem de esquerda. Eu sempre digo isso quando as pessoas falam que israelenses estão indo para a direita, e eu acho que israelenses vão para o centro, né? E você vê a diferença do Likud, né? O Likud tem hoje 32 e está agora em segundo lugar com 18 cadeiras, perdeu quase metade do apoio. Tá? O Netanyahu hoje é um líder impopular, e isso é incrível, porque sempre quando tem guerra em Israel, o líder, ele no momento da guerra, ele vira muito popular, porque as pessoas se unem, tem uma unidade, tem uma espécie de ufanismo interno, que é o que a gente está sentindo nesse momento, né? Aquela coisa, vamos vencer, tal, não sei o quê. Então, o líder, ele tem apoio. Depois ele cai. Depois ele... Né, como a Golda Meir, né? Tá. Depois eles caem. Mas naquele momento,
eles têm um apoio. E o Netanyahu nem no momento tem apoio. Quer dizer, ele é muito impopular, as pessoas já odiavam ele por causa da reforma jurídica que ele estava tentando fazer, agora muito mais com os erros e a falha que aconteceu no dia 7 de outubro, né? E tudo que a gente está entendendo de como ele fez vista grossa para o Hamas e deixou entrar dinheiro do Catar lá dentro e não quis negociar com o Mahmoud Abbas da Autoridade Palestina. Quer dizer, então, as críticas são muito grandes a ele nesse momento. Ele está sendo visto como um líder que falhou, um líder fraco. Né? O lema dele era forte contra o Hamas. Esse era o lema dele. Né? E aí acontece um negócio quando ele estava no poder. Então, a gente vê que os 3 primeiros partidos, né, que são, na verdade, o grande, que não são os partidos de nicho, né, você vê que a maior parte dos israelenses está nesses 2 partidos de centro, que é o Campo Nacional, com 37 cadeiras, do Benny Gantz, que é hoje considerado realmente talvez o próximo primeiro-ministro, né, se houver eleições em 2024, que está parecendo que vai ter, e o Yesh Atid, que é o Yair Lapid, que é um cara mais de centro-esquerda, mas que também agrega muita gente que era da esquerda e que é uma coisa meio consenso de esquerda. Né? Depois disso, a gente vê os partidos de nicho, com 11 cadeiras, o Shas, que é o partido dos ultra-ortodoxos sefaraditas. Você vê o Israel Beitenu, Israel Nossa Casa, que é um partido do líder, do Avigdor Lieberman, que é russo, né? Então muita gente da minoria russa em Israel vota nele, nem todo mundo, mas é também. Depois você tem, com 8 cadeiras, e é isso que é um pouco preocupante, você tem o partido do Ben-Gvir, do Itamar Ben-Gvir, Força Judaica, Otzma Yehudit, que é o partido desse cara de extrema-direita, que é o ministro de Segurança Interna, que fora essas 8 cadeiras aí, essas pessoas que votam nele, todo o resto odeia ele, mas ele tem esses 8%, essa base dura, que é os colonos, o pessoal de extrema-direita, são esses que dão essas 8 cadeiras para o Itamar Ben-Gvir. E aí você tem, depois, com 7 cadeiras, um outro partido de nicho, que é o partido ultra-ortodoxo Ashkenazita, né, o judaísmo da Torá. E aí você tem um partido árabe, que é o Hadash-Tal, que é árabe e judaico, é um partido meio misturado, um partido bem de esquerda, comunista, inclusive, que é o partido que tem 5 cadeiras, que ele provavelmente não se uniria nem com a situação, nem com a oposição, né? Ele não faria parte de um governo, nenhum governo em Israel, ele nunca faria uma coalizão, então ele está fora. Quando a gente fala que é 71, unindo tudo isso, você tem 71 cadeiras para a oposição nesse momento e 44 para o governo, 5 cadeiras que não estão nessa conta é o Hadash-Tal, que nunca se uniria nem com nenhum campo, nem o outro campo. Depois você tem com 5 cadeiras o Meretz, que é um partido de extrema esquerda judaica, que está ganhando força no nicho da esquerda, está ganhando muita força, com um novo líder, talvez, que é o Yair Golan, um cara que é um general muito bem visto de esquerda e que está sendo visto como um herói, porque ele foi lá na faixa de Gaza, na faixa de Gaza não, no dia do 7 de outubro, ele foi sozinho com a sua arma tentar lutar e resgatar pessoas e não sei o quê, quer dizer, foi um cara que botou a mão na massa mesmo, mas é um cara de esquerda, a favor de 2 estados, não sei quem, então o Meretz está ganhando força, apesar de que vocês veem 5 cadeiras. Você não vê aqui uma esquerda com um discurso de 2 estados nesse momento, ainda é pequeno. E o último partido que a gente vê aqui é o Partido Ram, que é um partido árabe também, mas que é um partido árabe que entraria numa coalizão com partidos mais para o campo da esquerda. Tá? Então, você tem esse cenário, mostra como o centro em Israel está forte nesse momento, o Likud está fraco, a direita está fraca, a esquerda também, obviamente, está fraquíssima, né? Mas que os israelenses, nesse momento, eles querem alguma coisa... eu não sei explicar muito bem. Um pouco mais moderada. Assim, moderada, né? Mas não é aquela coisa de... Esse discurso, eu até falei disso no Expresso passado, né?
esse discurso de que vamos fazer a paz e vamos agora nos abraçar e cantar kumbaya, como dizem os americanos. Não tem isso no vocabulário israelense nesse momento. No meio de uma guerra, você não pode exigir que os israelenses vou querer a paz, paz. Essa palavra paz não existe em nenhum discurso nesse momento. Tá? Então, o que os israelenses querem é uma coisa mais moderada e realista. Os israelenses estão realistas. Eles estão agora. Eles levaram um tapa na cara desse atentado terrorista do 7 de outubro, e eles agora viraram realistas. A gente não acredita mais numa guerra total, numa paz total, e a gente quer agora, pelo menos, um pouquinho de calma, um pouquinho de moderação. Então, é isso que essa pesquisa eleitoral diz, segundo a minha análise. É isso, a gente segue acompanhando aqui também a situação política em Israel, como a Dani falou, apesar da guerra, a vida continua, questões que, óbvio, têm impacto na guerra, a economia, a educação, a sociedade como um todo ainda tem suas questões em Israel, e é isso, a gente segue acompanhando aqui, com certeza as próximas pesquisas aí virão, né, Dani? E a gente com certeza vai falar aqui no Expresso Israel. E muito obrigado a você que chegou aqui até o final do programa. Mais uma vez, quero te pedir para deixar o seu like, a sua inscrição aqui no canal do IB é muito importante. Estamos pertinho de bater 9.000 inscritos aqui no canal do IB. E para você também colaborar aqui escaneando o QR Code aqui na tela, é só apontar a câmera do seu celular para ajudar a gente a dar continuidade ao nosso trabalho. Visamos também que na semana que vem, né, em virtude da virada de ano aí, do ano civil de 2023 para 2024, a gente não vai ter o episódio, a gente só retorna no dia 5 de janeiro. E é isso, muito obrigado, um feliz 2024 para quem nos acompanha, para você, Dani, que a situação aí possa melhorar, caminhar para a paz e que ventos bons venham em 2024. Eu queria desejar a todo mundo um 2024 melhor do que 2023, certamente. Queria desejar também a todos que festejam e, né, o Natal é uma data importante no Brasil, é uma data importante aqui também, na Terra Santa, a gente está na Terra Santa, né? Então é uma data importante. Dizer que aqui, nesse momento, o clima não é de festejo de Natal, infelizmente, nem em Jerusalém, nem em Belém, na Cisjordânia, na Palestina. Então, é um momento assim, meio de solene, digamos assim, né? As pessoas vão falar de Natal aqui, os cristãos, que são minoria aqui, 4%, vão festejar mais de uma maneira um pouco mais... sem umas celebrações tão fortes como muitos anos, mas a gente já passou muitos natais aqui complicados também, então esse vai ser mais um Natal complicado. E quero desejar, então, para quem festeja o Natal, Feliz Natal, uma maravilhosa passagem de ano, o ano novo aí, que todo mundo, enfim, passe com suas famílias e pense em como é bom estar com a família, como é bom estar com os amigos, e ser otimista, né? Apesar de tudo, ser otimista e pensar que talvez as coisas vão melhorar no ano que vem e no futuro, e a gente não pode nunca deixar de ter pelo menos uma pitadinha de otimismo, né? Eu ouvi muitas coisas ultimamente sobre a inconsciência coletiva judaica, né? E aí uma das coisas interessantes que eu ouvi é que os judeus eles são pessimistas, mas que querem ser otimistas. Eu acho uma coisa, um pouco diferente dos pessimistas normais, que são pessimistas, e os judeus não, são pessimistas, mas querem muito ser otimistas. Então, eu me identifico muito com isso e quero desejar Feliz Natal e um feliz 2024 para todo mundo. É isso, Dani. A gente deseja aqui boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que todo mundo aí comemore com suas famílias, em paz. E até 2024, até ano que vem. Um abraço, tchau, tchau.